Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lara. Sim, bom dia, Lara. Aqui é Mauro Aragão e mais uma live da Casa do Samaritano. Estamos um pouquinho atrasados por questões operacionais. 5 minutinhos. Sejam bem-vindos a mais esse evangelho. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem instigante, sobre o divórcio. Que não devemos separar o que Deus nos uniu, capítulo 22. Bom dia, Vaniele. Vamos falar hoje sobre o divórcio, que nós não devemos separar o que Deus uniu. Olha que em princípio essa fala é muito polêmica, né? Que nós não devemos separar o que Deus nos uniu. Então vamos falar sobre o divórcio. Vocês estão conseguindo me escutar bem, Vaniele, João, Tereza, Yara? Maravilha, gratidão, Vaniele. Então, assim, no Evangelho fala sobre essa questão de não se separar o que Deus uniu. Então, assim, como é que nós devemos analisar o divórcio, né, a união de duas pessoas? Nós devemos analisar sob o ponto de vista das leis humanas, né, e das leis divinas. Por quê? Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações e temos que atender inicialmente à lei humana. E o que acontece com a lei humana? As nossas leis, as leis civis. Ao longo do tempo, na época de Moisés, essa lei era muito rígida com relação à separação das pessoas. Mas naquele tempo, o que acontecia? Naquele tempo acontecia muitos interesses eram resguardados, mas de uma forma mais, eu diria, primitiva. Por exemplo, o machismo, a predominância realmente do homem, a liberdade da mulher, tudo isso era cerceado. Isso fazia com que as leis precisassem ser muito duras. Então havia uma condenação muito forte à mulher adúltera, né? Que não haveria necessidade de se devolver. Aliás, se devolvesse a mulher pelo adultério, mesmo assim, uma outra pessoa não poderia desposar dela, porque estaria de encontro às leis de Deus, às leis pregadas naquele tempo. Então, assim, as leis por si só, elas procuraram ser muito rígidas, mas essa rigidez era valorizando muito também, principalmente, a parte do orgulho, a parte dos bens materiais que deveria prevalecer. Quer dizer, aquela família se unia a outra por diversos interesses. Principalmente o que predominava era o interesse material, de manter aqueles mesmos bens na família. Então tinha dotes naquele tempo, tinha negociações, né? Isso tudo começou de uma forma muito rígida, justamente para dificultar essa separação, dificultar que não fosse qualquer coisa, porque estava envolvido mais forte os bens materiais, e isso realmente era o que predominava. Mas foi evoluindo essa questão do relacionamento, separação e o divórcio. Nas nossas leis, o que aconteceu? Havia uma rigidez maior. A família, o Instituto da Família no direito, ele é um instituto muito valorizado no sentido de fazer ao máximo para se evitar que as famílias se separem, para que os casais se separem. Mas ainda tem uma conotação muito forte em cima dos bens materiais, né? Em cima de manter aquele patrimônio econômico, de manter aquela união dessa forma. O amor é importante,
E aí o amor entra com mais intensidade no casamento religioso, quando há aquelas belas mensagens, né? Aquelas belas perguntas, né? Você aceita fulano de tal, desposando como marido ou como esposa, na saúde e na doença, etc., até que a morte os separe, né? Então aí entra uma conotação que a igreja colocou, já entra uma certa amorosidade nesse instituto do casamento, porque já uniu o religioso, que há a pregação muito forte do amor, e a parte civil, que vem se aperfeiçoando, porque as leis são dos homens, mas tem por base as leis de Deus. Só que a lei de Deus já há uma predominância em cima do amor. E aí o tempo vai passando e a gente muitas vezes se questiona como espíritas, né? Puxa, se eu tô casado, existem algumas leis. A doutrina espírita fala de várias leis, lei da causa e efeito, né? Do karma, lei do amor, lei da evolução, né? Então nós temos várias leis que a doutrina espírita nos fala. E muitas vezes a gente pode ficar um pouco confuso. Por quê? Por que há essa confusão? Muitas vezes vem algumas perguntas a nos dizer, pô, eu estou passando por isso, estou com essa parceira ou esse parceiro pela lei de causa e efeito, que eu precisei me reencontrar com ele para nós resgatarmos os débitos que nós temos, né? Não entra isso muitas vezes de uma forma forte na doutrina espírita? Se fala muito isso, pelo menos no dia a dia, né? Então nós viemos aqui para resgatar os nossos débitos. Então eu tenho que ficar passando por diversas situações porque é o meu karma. Nós nos conhecemos por algum motivo, houve esse planejamento no mundo espiritual, esse reencontro. O universo fez com que nós nos atraíssemos uns aos outros. Seja bem-vindo, Lucy, Dezinha, Rita, Karina. Então, assim, o universo promoveu a união, né, de duas pessoas, e muitas vezes nós ficamos naquela dúvida sobre se temos que passar o que nós precisamos ou não suportar nos relacionamentos. E a gente está percebendo muito isso no período de Covid, onde comenta-se, relacionamento, família tal estava tão bem há tanto tempo, mas durante o período do Covid, parece que eles precisaram estar mais tempo juntos ali. E assim como na metáfora dos porcos espinhos, assim como dois porcos espinhos muito próximos, eles se arranham, né? Eles se maltratam, não dão certo em relação a isso. Então nós estamos tendo muitos momentos assim, onde a gente se pergunta, primeiramente quando afloram as imperfeições, a gente se pergunta, eu não me casei com essa pessoa, eu me casei com outra pessoa, eu não me casei com essa mulher, e a mulher, eu não me casei com esse homem, não é a pessoa com quem eu me casei, né? Na medida que aflora esses resquícios de outras vidas, a personalidade congênita que é aquela que a gente já traz de outras vidas. Aí a gente vai percebendo mesmo, literalmente, os valores, onde é que a gente pode melhorar, o que a nossa parceira, o nosso parceiro tem de bom, né, de positivo, o que é que pode ser melhorado no sentido da própria convivência, sem posições, né? Então, nós nos questionamos muito sobre isso. E eu, durante as palestras, sempre me perguntei muito isso. Em alguns momentos eu tive dificuldade de falar isso, de passar orientações durante os diálogos fraternos. Porque algumas pessoas diziam, pô, estou me relacionando, mas ele bebe muito, ele não me trata bem, ou ela não age não me trata muito bem, eu faço de tudo, não recebo da mesma forma, né? Eu via sempre muitas essas questões, essas perguntas, e eu ficava realmente, em alguns momentos, com uma certa dúvida. Pô, e se for um resgate? Eu não devo passar mais tempo? Eu não devo suportar mais essa relação? Até que ponto eu devo permanecer numa relação? E isso realmente é uma pergunta, e eu faço essa pergunta para vocês, e vou logo colocar o nosso ponto de vista segundo a doutrina espírita.
Até que ponto nós devemos permanecer num relacionamento? Essa é a pergunta que nos vem à mente e que é importante ser respondida para que a gente coloque na vida da gente, para que a gente possa orientar algumas vezes quem precisa. Se nós temos a lei de causa e efeito e às vezes nós precisamos estar com determinada pessoa por algum tempo para os dois aprenderem numa relação, né? Então, por quanto tempo? Se eu estou passando por momentos de dor, de dificuldade, sem atenção, se eu estou dando, entre aspas, muitas vezes nos relacionamentos a gente gosta de medir os relacionamentos, o amor. Se eu estou dando, eu diria, 90% da minha intensidade de amor que eu posso dar, quando ele chega, a mulher diz, eu tô com a comida pronta, eu tô com um sorriso no rosto, eu cuidei da casa, a casa tá limpa, já que eu não trabalho fora de casa, trabalho muito dentro de casa. E às vezes o marido diz, pô, eu tô sempre ali presenteando, eu tô sempre dando atenção com palavras de carinho, mas na hora que, entre aspas, eu preciso de alguma coisa, principalmente às vezes o homem no sentido machista, quando eu preciso da intimidade, de trocar essa energia sexual, ela nunca está disponível, ela está sempre com dor de cabeça, não é? A famosa dor de cabeça que acontece. Então assim, nós nos perguntamos muito isso, como se muitas vezes, e é assim, estivéssemos medindo a atenção que nós damos para receber na mesma moeda. E nos questionamos até que ponto eu devo permanecer. E aí vai lá o relacionamento, aí vem filho, e aí esse questionamento ele muda, ele passa já para a parte dos filhos. Não, mas temos filhos agora, será que eu devo permanecer? Aqui está insuportável, nós não temos mais amor, não temos mais aquela mesma coisa de antes, mas já nasceram os filhos, será que eu devo me separar? Será que eu devo me divorciar? Vem muitas inquietações assim. E eu pergunto a vocês, qual é o ponto de cada um de vocês, quem quiser responder aqui, o ponto crucial para tomar uma decisão de se afastar da pessoa que você está vivendo junto, né? Que casou tanto pelo viés religioso quanto pelo civil. Qual é o ponto de algum de vocês? Se vocês puderem falar aqui para a gente dinamizar um pouco aqui a nossa live, tornar ela um pouco mais dinâmica e comunicativa entre a gente, interagirmos mais. Assim, qual é o nosso pensamento nesse sentido, baseado na doutrina espírita? Nós temos o quê? Nós temos a lei de causa e efeito. Muitas vezes nós precisamos nascer ao lado, aliás, encontrar determinada pessoa para resgatar algo do passado. Só que vamos dar o exemplo, esse relacionamento ele vai com muita intensidade, muita dor. Na verdade eu vou pontuar um exemplo que eu estava falando com uma amiga minha de fora, e ela falou bastante sobre isso. Contou um histórico da vida dela, e sem revelar quem é, né? Dá pra gente saber mesmo, mas usar esse exemplo que eu achei muito interessante. Aconteceu o seguinte: ela, nos relacionamentos dela, conheceu uma pessoa desde o colégio, casaram, e o relacionamento foi às mil maravilhas por 1 ano, 2 anos. Depois eles começaram a focar muito no trabalho, principalmente ele. Ela até que queria uma vida com mais família, mais cuidando, mas ele começou a focar no trabalho. E ela planejando, olha, acontecer em determinado momento aqui, eu vou sair desse relacionamento. Para Karina, o ponto seria fazer uma reflexão dos positivos e negativos da relação e principalmente ver suas atitudes diante de alguns momentos. Será se somente o outro entrou mesmo? Devemos refletir. Muito bem, Karina. É uma boa reflexão. Então, a gente vai passar através dessa história resumida
dessa minha amiga. Então, foi o que foi acontecendo. Ela não estava satisfeita mais, não estava vendo aquele amor, estava pensando só em dinheiro ali, acumular, aquela coisa meio louca. E ele, de certa maneira, exercia um controle sobre ela. Ela era mais dinâmica, mas ele era muito ciumento e controlador. Então começou a tolher a liberdade dela nesse sentido. Então as coisas do dia a dia, as amizades, aquela coisa que todo mundo precisa ter, a parte social, os amigos para se sentir melhor, ela foi se privando e ele tomando de conta do espaço e começava a invadir. Essa tipo de roupa não é para usar, cabelo assim. Começou a haver um cerceamento, um controle. E isso de uma forma muito sutil. Quando a pessoa nota, às vezes já está nesse relacionamento onde parece que existe uma energia mais de mão única, né? Embora a gente saiba que há um aprendizado mesmo em situações como essa, né? Então, aí ela foi acontecendo, passando o tempo. Primeiro filho, primeira filha. Teve essa filha aí, o tempo passando, o ritmo de trabalho, a parte de intimidade, amorosidade foi diminuindo. E aí ela se preparando, não, já a filha já atingiu determinada idade, não, nessa relação não estou gostando, não me dá atenção, falta me agredir, me agride com palavras, não deixa, me humilha na frente dos funcionários da empresa, não tem atenção, não tem carinho, passa muito tempo sem me procurar para a parte íntima importante, né? A troca de energia sexual, que deve vir da troca de energia amorosa. E aí quando o que acontece? Ela já estava com decisão tomada. Quando ele voltasse de viagem, ela já tinha reunido a trouxa dela para se mudar, para ir embora. Então de repente veio aquela vontade enorme de ter um filho. Aquela coisa que veio entre aspas, do nada, ela amanheceu assim. Inexplicavelmente assim. Estava com aversão para sair do relacionamento, enquanto ele estava viajando. E depois, de repente, estava com essa vontade muito grande de ter um filho, de ter relações sexuais. E aí ele chegou, ela não conseguiu manter aquele estado padrão de aversão. E acabou acontecendo, não era no período fértil. Resultado, mais um filho nasceu. Mais uma vez, relacionamento prolongado. Prolongamento de relacionamento. Filho nasceu. E aí filho vai crescendo um pouco, fica esperando, vamos tomar essa decisão quando o filho estiver maior. Até que de repente, mais um acontecimento semelhante a esse. Mais um filho nasceu. Resultado, isso durou 20 anos de relacionamento. Ela sendo tratada de uma forma ofensa moral, sendo humilhada nesse sentido de falar mal na frente das pessoas, de praticamente eliminar qualquer vida, qualquer interesse que ela pudesse ter, de um hobby, de um esporte que gostava, de uma parte que todos nós precisamos. Nós temos um pouco de nossa individualidade em tudo e precisamos ter essa individualidade. Só que isso já estava, é como se tivesse ela se anulado durante esse tempo todo. Mas nasceu mais esse filho, então isso se prolongou por 20 anos. E aí nós estávamos conversando sobre isso. Numa das vidas anteriores, ela percebeu que ela tinha estado com essa pessoa em outras vidas. E esses filhos haviam sido abandonados em outra vida. Olha aí, uma informação nova. Esses filhos haviam sido abandonados. Isso já para buscar essa explicação. Então eles tiveram de vir juntos, foram aproximados por essas leis universais, lei da atração, lei da ação e reação, lei do amor, porque aí de certa maneira é amor, você muitas vezes permanecer numa relação, muitas vezes existe um amor, e um amor de certa maneira que tende a ser um amor incondicional, porque se não há aquela troca energética que deveria haver, o que é que deve ou que prevalece em determinado ponto? É aquele amor incondicional. De certa maneira, há uma caminhada espiritual num relacionamento como esse.
de tolerância, de paciência, de receber esses rebentos que deveriam vir através deles, né, que não houve a possibilidade de eles virem numa outra existência, como assim foi revelado para ela depois. Então, nesse caso, havia os filhos ali. Havia algo mais do que esse amor de troca, medida energética. Teria que haver, naquele momento, aquele amor paciência. Não aquele amor de marido e esposa, mas aquele amor de irmão, de ter paciência, mesmo querendo sair do relacionamento. Mas isso foi importante para que eles pudessem receber esses filhos. Então, depois de 20 anos, ela conseguiu encerrar esse ciclo de relacionamento. E ela deu esses passos. Ela hoje não sente raiva, não sente nada em relação... Não tem a sensação de como se tivesse perdido a sua vida, ou tivesse aberto mão de alguma coisa. Ela tem a impressão mesmo de dever cumprido. Recebeu esses filhos, teve paciência, tolerância, não recebeu a amorosidade que gostaria, nesse sentido, mas não vai precisar, como dizem os espíritas, vir de novo para poder resolver essas questões. Resolveu nessa vida, deu um salto evolutivo, porque houve muita coisa junto, amor, tolerância, um amor incondicional. E esse amor incondicional é aquele que a gente observa muitas vezes naquele casalzinho, que muitas vezes um não dá a atenção que o outro deveria dar. Aí um deles adoece. Em determinada idade, há um adoecimento. E um começa a cuidar do outro, com todo amor e dedicação. Mesmo, acontece muitas vezes daquele outro não ter dado tanta atenção durante a vida. Mas aí entra mais um amor universal, um amor que o Cristo falou. Aquele amor que ele não há necessidade de uma troca de energia, é um amor incondicional, onde você tem, antes de ter um parceiro ou parceira, você tem o amor universal, aquele amor que não cobra, aquele amor que liberta. Então, é por isso que a gente vê aqueles casais ali, o mundo se dedicando ao outro, aí quem conhece a história fica pensando, puxa, esse cara aprontou tanto com essa mulher, tá aí, ele aí não... Esse cara tem muita sorte, né? Tá aí num leito aí, doente, e ela tá cuidando dele com toda a amorosidade possível, com todo o amor. Não tá vendo aquela cobrança, aquela lembrança, não me deu isso, não me trouxe isso. Então esse é o caminho que nós devemos buscar, esse amor evolução, esse amor incondicional. E é fácil tudo isso? É um desafio muito grande, mas há muito aprendizado. Então a gente não precisa ficar naquela situação tendo que passar por muitas dores que nós passamos nos relacionamentos. Aí a gente fica arrastando, né? A gente fica arrastando por muito tempo esse relacionamento, né? Então, até que ponto a gente precisa passar por essa dor? A gente não precisa passar por essa dor. A gente precisa ter a intuição necessária para perceber fazer essas leituras. Nós citamos aqui um caso, mas nós não podemos generalizar. É um caso que houve para ela não se arrepende do que ela fez, né? Criou os filhos, aprendeu com isso e agora vai buscar um outro relacionamento. Para ela foi importante. Se para ela foi importante, nós não temos o poder de julgar ou criticar ninguém, não é? Se para ela valeu a pena e agora ela vai buscar o caminho de vida dela, né? É só um exemplo, cada um vai ter o seu. Nós não precisamos passar por aquela dor que se prega muitas vezes. Eu preciso passar porque é meu karma. De forma alguma. Nós temos que perceber, nós temos que ter a conexão com o universo, com os nossos mentores. Quando a gente estiver precisando de orientação espiritual, a gente pedir orientação espiritual. O caso dela, ela teve muitas orientações espirituais. E os acontecimentos da vontade de ter filhos, de planejar alguma coisa várias vezes, não conseguir, em razão disso, representa de certa maneira a interferência do plano espiritual ou de uma estrutura programada lá, um planejamento espiritual. Então todo o nosso discurso não é um discurso
é genérico, nós precisamos levar, aliás, é um discurso de uma forma, estamos analisando o caso, mas nós precisamos analisar que tipo de dor você está mantendo nesse relacionamento, né? Como é que está a tua autoestima? Você basicamente está no estado de sofrimento ou não? Como é que você está? De alguma maneira você não saiu desse relacionamento porque você ainda não conseguiu, é isso? Tem alguma coisa mais forte? Tem um ganho secundário nisso? Então, a necessidade de escutar nossa intuição, de escutar os nossos mentores, de pedirmos ajuda quando for importante, quando a gente se sentir meio sem rumo, sobre que decisão tomar. Emily Dufour, a médium, ela fala que às vezes é melhor a gente no trabalho perder um pedaço de um dedo do que passar por situações arrastadas durante muito tempo da nossa vida num relacionamento. Então cabe a nós, a cada um de nós, fazer essa ponderação e buscar ver quais os ganhos, como acabou de falar a Karina, quais os ganhos, o que é que nós podemos, de que forma nós podemos crescer, porque ninguém muda ninguém. As pessoas mudam na convivência ou tomam a decisão de mudar. Se as pessoas casam com a intenção, eu vou mudar fulano, não muda. As pessoas pela vida e pelas circunstâncias, pelos relacionamentos, elas vão passando por situações e muitas vezes as dores se tornam um aprendizado. É isso que nós precisamos ter. É a dor como aprendizado. Meu aprendizado aqui com ela ou com ele acabou. Aqui está tendo só sofrimento, minha alma está dilacerada, não tem mais como seguir. É por isso que Deus permitiu que as leis humanas estivessem conosco, as leis civis. É para isso. Estivessem conosco para nos orientar sobre isso, nos dar abertura. Hoje é muito mais fácil acontecer o divórcio. Naquele tempo era mais complicado, mas mesmo assim há muitas tentativas de reconciliação no casamento civil. Mas hoje é mais fácil. Por quê? Porque há necessidade de nós entendermos que não temos obrigação de passarmos por dores onde não há possibilidade de aprendizado, onde é só maus tratos emocionais e maus tratos físicos. Esse tipo de dor não nos leva a nada. Então, é o momento de muitas vezes tomarmos essa decisão com base no que está acontecendo na nossa vida, com a orientação dos mentores. No caso dessa minha amiga, foram surgindo os filhos e ela entendeu lá na frente que provavelmente havia realmente um planejamento espiritual para que eles recebessem esses filhos. E ela passou por tudo isso. Os filhos nasceram, são adultos, e cada um vai avaliar no seu íntimo o que é melhor para si. Realmente é um desafio falar. A Lucy estava falando que é muito polêmico realmente esse discurso. Talvez antes de eu chegar nessa fala da dor que não precisamos passar, ele estava com um certo viés polêmico com o caso que eu estava colocando. Eu acho que deve ter dado uma melhorada, não é? Em relação a isso, com esse complemento dessa explicação que nós pudemos colocar. Então, assim, nós precisamos sempre alinhar essas leis. Não existem essas leis em separado. Não existe só a lei do amor. Existe a lei do amor, a lei da evolução, a lei do karma, entre aspas, né? Resgate. Existe a lei, a dor como instrumento de evolução e de aprendizado. Existe o que? Existe a intuição nossa, porque às vezes a gente tem uma missão de orientar determinada pessoa numa caminhada espiritual, nesse relacionamento. Tem uma certa missão. Mas chega um ponto que você percebe que não está havendo, você não está conseguindo atingir essa missão. Nem ser escutado você não está conseguindo. Então chega um momento que cansa e você precisa buscar, trabalhar a tua evolução. Não precisa ficar à disposição de ninguém nesse sentido. Se houver muitas vezes de ter reencontros, vai haver esses reencontros. A espiritualidade
vai providenciar que essas coisas aconteçam, esses encontros e esses reencontros. Então vamos sempre ter em mente que nós precisamos alinhar a lei do amor, que foi o pregado por Jesus. Eu diria que ela vem num viés maior, não aquele amor de troca literal, mas aquele amor, na medida do possível, incondicional, certo? Mesmo que nós, ainda nesse nosso apego, precisamos ter a lei da evolução pela dor, a evolução aprendizado, essas três leis são a base para os nossos relacionamentos, para a gente saber, devemos ou não manter um relacionamento. Nós devemos nos esforçar para manter os relacionamentos, mas até um determinado limite, onde nós já acabamos de falar, onde não há mais aprendizado, onde só há dor, dor e dor e dor. Karina, sim, sua evolução é que vai fazer você perceber isso. É exatamente. A nossa evolução vai fazer com que a gente muitas vezes tenha um pouquinho mais de tolerância, porque às vezes está no limite. De repente, há casos assim, que os casais se separam e em determinada situação a pessoa percebe que aquela energia era muito importante. E há a possibilidade, às vezes, de um reencontro. Essa separação é temporária. E há situações, sim, onde as pessoas voltam diferentes para esse reencontro. E às vezes há situações, sim, onde eles se separam, passam anos e anos, onde cada um vai evoluir de forma separada para poder se reunirem juntos lá na frente. Há muitas situações. Nós falamos aqui sobre um caso e sobre um pouco dessas três leis que nós devemos ajustar elas com a nossa intuição, nosso aprendizado da doutrina espírita e com a informação dos nossos mentores espirituais, que estão sempre aí a nos mostrar. A gente precisa sentir muito, sentir o que está acontecendo, olhar para o lado, para perceber que mensagem, que informação é passada, e precisa conhecer bastante essas leis que a doutrina espírita nos fala, para não confundir a dor, como simplesmente termos que passar, a lei do amor, literalmente, sem colocarmos em prática a lei da evolução junto com ela, né? A lei do aprendizado, do conhecimento, do autoconhecimento também, derivada dessa. Então precisamos ajustar essas leis. E com base nessas três leis e nossa caminhada espiritual, nossa intuição, nosso conhecimento da doutrina espírita, a gente vai tomar as melhores decisões possíveis. E depois que tomarmos a decisão, perceber o que aprendemos, seguir em frente, que se tiver de acontecer, o universo vai providenciar para que isso aconteça em momentos diferentes. Às vezes, realmente, a caminhada anterior não permitiu com que esse casal se unisse e realmente pudesse haver uma troca de energia. Porque o amor deveria ser uma troca de energia. Ele se mantém quando ele é uma troca de energia, uma troca natural, uma medição. Quando a gente é adolescente, tem um amor medição. Eu liguei 3 vezes essa semana, não me ligou. Estou me sentindo, estou precisando muito dessa... E realmente estamos encarnados, a gente precisa mesmo. Só que a gente vai caminhando para esse amor, né, mais incondicional, esse amor mais solto. E essa é a caminhada de cada um, né? Quando a gente sai dessa caminhada do amor adolescente, que a gente mede muitas vezes racionalmente o que está fazendo. Ligou 3 vezes? Deixa eu ligar pelo menos uma, né? E às vezes é importante tudo isso, né? O sentir, a necessidade que cada um tem. Então, que não devam haver julgamentos, críticas e comparações. Cada história é uma história e nós temos esse leque de informações da doutrina espírita a nos ensinar todos os dias. Todos os dias nós aprendemos, né, com essas situações das pessoas, com nossas situações, né? Então vamos agora exercitar, na medida do nosso possível, essa lei do amor, onde nós ficamos privados aí muito tempo dos abraços. Vamos dedicar, entender mais a importância desse amor. Esse amor que liberta, esse amor que Paulo de Tarso, que Jesus falou, amor libertador, o amor que não aprisiona,
o amor que liberta, o amor que, se for possível, deixar ir e observar à distância o outro ser feliz, que assim seja. Agora é fácil? Não. Ainda vivemos muito no amor-posse, mas estamos caminhando. Cada passo, cada caminhada em direção a esse objetivo é importante. Cada caminhada em direção a esse objetivo, desse amor incondicional, desse amor de irmãos, desse amor de filhos da luz, né? Filhos do Cristo. Então, que possamos realmente exercer esse amor no dia a dia de cada um de nós, aprender com o isolamento. Esse isolamento realmente tem trazido muita informação, muito aprendizado para muita gente. Tem sido realmente um aprendizado muito grande. Sentir o outro mais de perto, quando havíamos perdido a capacidade de olhar nos olhos, de tocar mais, de termos a paciência, de tolerarmos mais, de muitas vezes conhecermos mais o outro, né? E a nós mesmos. Então estamos tendo a oportunidade, mesmo diante de tanta dor e de parentes, amigos que estão passando para outros planos, mas nós estamos tendo essa grande oportunidade de transmutar esse tipo de amor que nós vivemos, o amor do apego, para o amor incondicional, que foi aquele amor pregado por Cristo, que nós vemos muitos exemplos, né? Como eu já falei, o amor daquele casalzinho lá, que um cuida do outro na velhice, mesmo sabendo que o outro não deu a atenção que ele precisou naquela época de mais jovens, da jovialidade, né? Então, esse é o amor incondicional, é o passo que nós estamos dando todos os dias, né? Vamos exercitar cada um de nós e aprender com essas dores que estamos passando. Porque se estamos aprendendo, a dor está sendo um instrumento de evolução nessa caminhada espiritual. Gratidão a todos, lembrando que nós temos sempre diálogos fraternos durante a semana, temos algumas lives à noite, temos algumas vibrações, temos o Enxugando Lágrimas, enfim, continuamos tendo a sopa lá no Samaritano, e em breve nós vamos estar com certeza abraçando cada um de vocês, olhando nos olhos, escutando, trocando energia e aprendizado, né? Aproveitando, não temos ainda uma data específica, mas se Deus quiser, no início do próximo ano, nós estaremos aqui juntos aí, trocando essa energia mais de perto, né? Como ainda precisamos aí dos abraços de cada um de vocês. Então, que tenhamos uma ótima semana, possamos aprender e exercitar essas leis de Deus a cada momento, em cada situação. Vamos fazer a prece de encerramento e que possamos agora estar sintonizados no amor, porque o amor quebra todas as demandas, e todas as demandas mesmo, tem a capacidade de libertar, né? Então vamos nesse instante sintonizar com o amor do Cristo, aquele amor incondicional, que muitas vezes era necessário apenas uma palavra suave, apenas sua energia, apenas algumas de suas parábolas, para que nós pudéssemos aprender no fundo de nosso coração, receber todas aquelas energias de amor. Muitas vezes, quando não sabemos o que falar, ou não temos na mente o que falar, é o momento de nós silenciarmos e colocar amorosidade em tudo isso, porque a outra pessoa, nosso parceiro ou parceira, vai sentir essa energia do amor, e aí não vamos precisar estarmos falando um monte de palavras para tentar explicar ou dizer um sentimento tão sublime que é o amor, que é inexplicável através de palavras. Não temos palavras para dizer o que muitas vezes nós sentimos diante das pessoas. Muitas vezes a mãe tem um amor tão grande com o filho que pensa assim: eu gostaria de continuar levando ele no colo, levando o alimento, trazendo aquela sensação de conforto, mas não é mais possível.
Muitas vezes o parceiro ou parceira tem essa vontade de fazer pelo outro, mas percebe que o amor liberta, então não dá para fazer pelo outro. A necessidade de deixar que o outro aprenda essas leis, aprenda esse conhecimento, passe pelo que precisa passar. Então, com esse sentimento, vamos fazer o Pai Nosso, para colocarmos sempre que for necessário, ou todos os dias, se nós conseguirmos colocar essa amorosidade nas nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso olhar, na nossa fala, no nosso comportamento. Deus Pai de infinita bondade, Divino Mestre Jesus, que possamos estar aqui imbuídos, carregados, com todas as energias de amor que nos passaste há pouco mais de 2000 anos, nos passasse tanto aprendizado através das palavras, dos gestos, dos exemplos, e que ainda hoje tropeçamos diante do apego, tropeçamos diante dos fatos, tropeçamos diante dos relacionamentos, onde muitas vezes ainda não conseguimos transmutar o amor posse no amor libertação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, nos trazendo toda a amorosidade possível, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos, hoje, amanhã e sempre. Gratidão e até o nosso próximo encontro. Muita paz.